seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. Te amamos, te adoramos, te reverenciamos, Senhor. Te celebramos, te enaltecemos aqui nessa noite. Oh glória. Dá um abraço em quem está do teu lado. Fala que bom que você está aqui adorando a Jesus conosco. Oh glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. Que dia precioso. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós tivemos uma manhã de ceia aqui muito especial. Parece uma redundância, né? A gente falar isso, mas realmente foi algo muito especial que Jesus fez aqui. Eu tenho certeza que se tiver pessoas com fome e sede da palavra do Senhor aqui, Jesus vai fazer coisas extraordinárias nessa noite. Abra o teu coração para que você possa ouvir a voz do Senhor e aplicar na sua vida quando esse culto terminar, porque esse é o grande detalhe, não é? O que Deus está falando aqui tem a ver com a nossa segunda-feira. Então que você coloque em prática tudo aquilo que você ouvir, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos capítulo 20. Louvado seja Deus. Quem está com expectativa de ouvir a voz do Senhor, diga eu. Aleluia. Você que está conectado conosco ao vivo pelo YouTube também, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 7. É um evento, um episódio que acontece aqui exatamente num dia como esse, porque a Bíblia diz em Atos 20, verso 7: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Ele continuou falando até a meia-noite. Olha só, a pregação de Paulo foi até a meia-noite. Para você que fica incomodado quando o culto passa de 2 horas, chupa essa manga aí. Versículo 8: havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levaram, estava morto. Repita comigo: estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele vive. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer. Virou vigília. E ele foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Repita comigo: levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui nesse lugar. Nós te celebramos, te adoramos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, junto com os nossos irmãos, na mesa que o Senhor preparou para nós. Fala, Senhor, com a tua igreja, que o teu Espírito tenha liberdade, que curas, que libertação aconteçam enquanto a tua palavra está sendo ministrada, como aconteceu hoje pela manhã. Nós te adoramos e te celebramos, em nome de Jesus. Quem concorda, dá um glória a Deus aí no teu lugar. Aleluia. Irmãos, nós tivemos um batismo lindo ontem. Foi lindo o que Jesus fez. Eu queria que você aplaudisse mais uma vez o Senhor Jesus pelo batismo nas águas que nós tivemos ontem. E eu estava compartilhando com um casal que veio conversar comigo um pouco ali no momento do batismo. Irmãos, nós realizamos batismos ali no Rio Guaratuba desde 2009. Mais de 5.000 pessoas já foram batizadas ali no Rio Guaratuba desde 2009. E desde 2009 para cá, certamente, não só aqueles que estão conosco desde então, mas alguns que chegaram depois. Quantos de nós, irmãos, já não tivemos situações para a gente parar, para a gente desistir, para a gente tomar um outro rumo na nossa vida?
mas porque outros irmãos estavam do nosso lado e deram uma palavra de encorajamento, a gente não parou. Então, batismos como o que aconteceram ontem, são feitos desde 2009, porque tem gente que escolheu não parar, tem pessoas que escolheram não desistir. E é interessante que nós estamos aqui exatamente como diz Atos capítulo 20, era o primeiro dia do mês, era o primeiro culto, a primícia ao Senhor, e era dia de ceia. Paulo está pregando num dia de ceia como esse aqui, exatamente um culto como esse, onde pessoas se prepararam. E é interessante porque quando é culto de ceia, durante a semana o marido já fala para a esposa: domingo a gente não pode faltar no culto porque é culto de ceia. Ou vice-versa, a mulher fala para o marido: olha, culto de ceia domingo, hein? Vamos nos preparar, vamos nos organizar. Então as pessoas se organizam mais para um culto como esse. Geralmente a igreja está mais cheia num culto de ceia, as pessoas se programaram, se organizaram, mas isso não deveria acontecer só num culto de ceia, porque eu e você não podemos dar mais importância a um culto do que a outro, e não importa a quantidade de pessoas, irmãos, Deus ele está olhando, e quando um povo se reúne em nome dele, ele entrega tudo, não só num culto de ceia. Então eu e você precisamos dar importância para todos os cultos. Tem gente reunida para adorar o Senhor, para compartilhar a palavra, Deus vai estar lá, Deus entrega tudo, irmãos. Nós precisamos entregar tudo. Não existe um culto mais importante do que o outro, é claro. Esse culto se fala de um memorial. Jesus diz assim: façam isso até que eu volte. Sim, mas eu e você devemos aprender a nos preparar para todos os cultos. Se tem um lugar, eu dizia hoje de manhã, porque esse lugar se chama igreja? Esse lugar é um prédio, irmãos. Antes de ser uma igreja, era uma loja de móveis. Então esse lugar é um prédio se nós não estivermos aqui. Se nós não estivermos aqui, esse lugar aqui que eu estou é uma plataforma simplesmente, mas quando nós nos reunimos nesse lugar, esse lugar se torna uma igreja e essa plataforma se torna um altar. Então quando eu decido ir para um lugar onde os meus irmãos estarão lá para adorar o mesmo Deus que eu preciso me preparar, porque é o culto da minha vida, até porque a gente não sabe se nós estaremos vivos no próximo culto. Tem gente, principalmente pessoal da música, né, que tem muita musicalidade, pessoal que canta, que toca. Às vezes, num ensaio, um cantor, um artista, ele fala assim: não, eu não vou entregar tudo, porque eu tenho um evento grande para acontecer a semana que vem. Então, às vezes, passa pela cabeça de um camarada que Deus levantou para ministrar adoração o seguinte: não, no culto de quinta eu não vou entregar tudo, porque no final de semana eu tenho um grande evento para fazer. Isso é um equívoco, porque eu tenho que entregar tudo sempre. Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que cultuar ao meu Deus. Então, primeira coisa, se prepare para todos os cultos, e seja com expectativa de estar na casa do Senhor em todos os cultos. Essa é a nossa vida, irmãos. Deus mudou a nossa rotina. Desde quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a sua rotina foi mudada, você não percebeu? E tem gente ainda lutando com a rotina antiga, e Deus está dizendo: eu mudei a tua rotina, você é crente agora, você é canela, você me adora. Domingo você fazia um monte de coisa por aí, agora domingo é dia do Senhor, é dia de ir para a casa de Deus. Deus mudou a minha rotina, aleluia, e graças a Deus por isso. Eu não tenho saudade nenhuma, irmãos, da rotina que eu tinha no passado. Eu tinha amigos, eu dava risada, eu fazia um monte de coisa, mas eu não tenho saudade nenhuma, porque quando a gente aprende a desfrutar da presença do Pai, não existe outro lugar melhor para estar. Hoje de manhã, eu não ia falar isso agora, eu ia falar isso depois, mas hoje de manhã nós estávamos aqui no final do culto, eu preguei a palavra, no final do culto nós estávamos aqui, e de repente um diácono veio e disse assim: é por isso que diácono, irmão, é vocação. Nós não temos voluntariado nessa igreja, nós temos diáconos, nós temos obreiros, porque a vocação vem antes do serviço.
Então nós não falamos voluntariado, nós falamos servos de Deus, obreiros da casa do Senhor, gente que pode impor as mãos sobre outra pessoa, porque tem autoridade para isso. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim: respeite os diáconos da igreja, obedeça os diáconos da igreja. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quando ele brigar com você porque você parou o carro, hoje é ceia, eu vou falar tudo, vou aproveitar. Quando você parar o carro no lugar errado e o diácono chegar ali, irmão, e falar: irmão, não para nesse lugar, não pode parar, e vai obedecer. Ele está revestido de autoridade. Se você descer a serra aqui com o teu carro e ali no posto policial, o guarda rodoviário fizer um sinal para você parar, não para não, para você ver. Você tem que parar e tem que apresentar a sua habilitação. E ai de você se a tua habilitação estiver atrasada, ou se o documento do carro estiver atrasado. Rodou, já era, vai dar problema, pátio. E tem gente, irmão, que mesmo habilitado não respeita a autoridade, e alguns sem habilitação não respeitam a autoridade. Então, seja numa cadeira, seja numa organização, irmãos, existem pessoas aqui que foram separadas e têm autoridade para organizarem o templo, a casa do Senhor, onde nós estamos aqui. Posso ouvir um glória a Deus? E aí o diácono veio, porque o diácono já pegou lá na frente, porque veio um rapaz muito aflito, com roupa de surf, com John, é John que chama? Com John, tinha acabado de sair do mar, entrou na igreja. O que foi? E o diácono preparado, ungido, abençoado, falou: o que foi? Deixa eu conversar com você, o que está acontecendo? Não, eu preciso voltar para Jesus, eu sou filho de pastor, Deus falou comigo, eu preciso voltar para Jesus. Eu parei aqui porque alguém me falou dessa igreja e eu preciso me reconciliar com Jesus. O culto estava terminando, irmão. Nós chamamos: quem é o irmão que está aqui, que é filho de pastor? Ele veio aqui à frente. Quando ele veio, já veio mais 4 ou 5 pessoas para se reconciliar com o Senhor. Porque quando alguém se posiciona, outras pessoas se posicionam também. Aí ele veio chorando e tal. Quando ele chega aqui, que eu ia começar a orar por ele, um rapaz sai da primeira fileira aqui e fala assim para ele. Ele faz, e eles se abraçam e começam a chorar. Quem era? A família toda do líder de louvor da igreja do pai do menino estava aqui no culto. E todo mundo começou a chorar aqui, irmão. Eu não entendendo nada, o que está acontecendo? Aí ele falou: sou da igreja tal, eu conheço a igreja lá onde eles estão, conheço. Olha, meu pai é o pastor tal, e essa família toda aqui é líder. Eles são os líderes de adoração lá da nossa igreja. Irmãos, qual é o detalhe? Na quinta-feira, na sexta-feira teve um culto de avivamento na igreja lá. E teve um momento de oração por esse rapaz que era filho do pastor. E sabe o que Deus fez? Ele parou o carro na beira da praia ali, e ele tranca o carro. Ele vai para um lugar. Quando ele volta, tem uma carta dentro do carro dele, escrita: você precisa voltar para Cristo. Ele tentou abrir a porta do carro, porque ele falou: eu deixei a porta aberta. O carro estava trancado. E a carta estava assim, em cima, do lado de dentro do carro. Ele começou a chorar, porque não tinha ninguém perto, ninguém tem a chave do carro dele. Ele começa a chorar, e a presença de Deus invade o coração dele. E o que mais machucava esse jovem, ele não conseguia mais sentir a presença de Deus. E ele disse aqui para nós: pastor, o diabo lutou tanto pela minha vida, para envergonhar os meus pais, porque o diabo acreditava mais no meu chamado do que eu mesmo. Olha que coisa séria, irmão. O diabo, porque é um ser espiritual, sabe o que Deus liberou sobre a sua vida. E às vezes a gente não acredita no chamado que Deus tem para nós. E aí foi um mover aqui, foi algo incrível. Ele se reconciliou com o Senhor. No final do culto a gente teve uma conversa ali, e ele tentou ligar para o pai dele naquela hora, só que estava tendo culto lá, o pai dele estava pregando. Ele conseguiu falar com o irmão, e ele disse para o irmão dele, depois de muito tempo, irmãos,
Ele não queria mais saber de nada. Ele disse: eu estou voltando para Jesus, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu estou aqui dentro de uma igreja em Bertioga, e eu entreguei minha vida, eu renovei o meu voto com o Senhor, e acabou esse tempo fora, longe da presença de Deus. Que coisa linda! Fala para o teu irmão: Deus não desiste de você. Foi um presente de Deus, irmãos, o que aconteceu, o mover que aconteceu aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos estar atentos. Quando a gente, olha só, quando estamos na igreja buscando ao Senhor, Ele nos envia uma palavra. Você precisa acreditar que quando nós estamos reunidos aqui, existe uma palavra de Deus para você, existe uma orientação de Deus para a sua vida. Existe algo que Deus quer te orientar através da sua palavra, para que você decida da maneira correta nos dias que estão chegando. Então nós precisamos estar alertas, atentos, para não perdermos nada do que Deus está fazendo, irmãos. Chega, olha para mim, chega de chegar atrasado em culto. Tenha reverência ao Senhor. Chega de você chegar quando o louvor já começou, porque a sua primeira escolha fala muito da intenção do teu coração. As nossas primeiras escolhas falam muito da intenção do nosso coração. Tenha expectativa. Guarda o teu pé, diz o texto, ao entrar na casa de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar as coisas tão soltas como muitas vezes estão. A gente tem expectativa para tanta coisa, mas pessoas que perderam a expectativa de estar em comunhão com os irmãos. Está na hora do marido falar assim: mulher, não vamos mais nos atrasar para a hora do culto. Vamos atrasar para qualquer coisa. Perde o horário do voo para você ver se a aeromoça, se o avião vai ficar lá com a porta aberta te esperando. Perde o horário do cinema para ver se eles vão esperar você entrar na sala para o filme começar. E por que a gente está fazendo algumas coisas que não estão agradando o coração de Deus? Esse é um culto de ceia, irmãos. E essa palavra é uma palavra de alerta. Essa palavra é uma palavra de despertamento. Deus quer despertar, porque antes da queda vem o despertar do Senhor. Deus, Ele avisa. Nós ainda hoje precisamos ter reverência na casa do Senhor. Muita coisa mudou de cultos do Antigo Testamento para agora. Muitas coisas mudaram de cultos da igreja primitiva para agora, sim. Mas a reverência, o temor, a expectativa de ouvir Deus falar não mudou absolutamente nada. E isso precisa estar impregnado dentro de nós. Eu vou para a casa do Senhor, obrigado Jesus. Que grande oportunidade, que grande expectativa. Hebreus 12, 28 diz: por isso, preste atenção, recebendo nós um reino inabalável. Irmãos, esse reino que nós recebemos é inabalável. Esse reino que hoje você faz parte é inabalável. Nós recebemos de graça. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. Ou seja, é alguém que retém a graça, é alguém que reconhece, que reverencia, que tem temor a Deus, que não leva as coisas de Deus de qualquer jeito. É alguém que está retendo a graça. Eu sei o que Deus fez, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que eu ia me tornar se Jesus não tivesse me resgatado. Pessoas que estão retendo a graça e por isso estão servindo a Deus de modo agradável, com reverência, com santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Texto do Novo Testamento, o autor de Hebreus está dizendo: retém a graça. Toma cuidado com o que você está fazendo, para que você tenha reverência, temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus continua sendo fogo consumidor, irmãos. A gente pode estar com um problema, a gente pode estar triste, nós podemos estar com o nosso coração frio, mas nós não podemos estar desleixados com a obra de Deus.
porque isso tem a ver com caráter cristão, isso tem a ver com posicionamento. Eu estou falando tudo isso para nós entrarmos na palavra. Salmo, Deus, repita comigo, o nosso Deus continua sendo temido e reverenciado. O diabo tem medo de Deus, irmão. O diabo tem, porque o diabo sabe quem é o Senhor. E nós precisamos temer ao Senhor e reverenciá-lo. Salmo 89:7. Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos. Ele é temível sobre todos os que o rodeiam. Quem rodeia o Senhor na assembleia dos santos? Somos nós. Então nós precisamos ser os primeiros para falar para algumas pessoas, não só para pessoas que conhecem o Senhor, mas para pessoas que não conhecem. Dizer para essa pessoa: cuidado, cara, você está muito distraído na sua vida. Você precisa ter mais temor e reverência a Deus em tudo aquilo que você está fazendo. Tem o temor e reverência, irmãos. O temor e a reverência precisam andar com a gente. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos, onde Deus fala de forma comum, e por isso nós precisamos ter reverência nesse lugar, mas também na nossa casa, também no nosso trabalho. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Olha o que Deus está dizendo: guarda o teu pé quando você estiver na presença do Senhor, quando você estiver com seus irmãos ou num tempo de oração. É melhor você ouvir, abrir os teus ouvidos para ouvir, do que oferecer ofertas, sacrifícios de tolo, que fazem mal. Tem gente, irmãos, fazendo oferta de tolo, e Deus dizendo: sabe aquela pessoa que está numa conversa e ela não tem o que falar e fala besteira? Conhece gente assim? Não olha para o lado, olha para mim, pelo amor de Deus. Sabe? Aí você fica pensando dentro de você o seguinte: eu poderia ter ficado de boca quieta, de boca fechada. Não tem gente assim? Não precisava ter falado. É isso que Deus está dizendo. É melhor você entrar e ficar com os teus ouvidos atentos e abertos, do que ficar fazendo sacrifício de tolo, oferecendo sacrifício de tolo. Deus nos conhece, irmãos. O amor à casa de Deus, nós também mostramos para o Senhor através do momento que nós tivemos aqui agora, com a Ju. Quando a gente entrega as nossas ofertas, os nossos dízimos, irmãos, nós estamos dizendo para Deus: eu te reverencio, Senhor, eu tenho temor do Senhor, eu estou cumprindo a tua palavra. Disseram certa vez para um pastor que tinha uma igreja perto de uma comunidade, um pastor mais maduro, conversando com esse pastor dessa igreja da comunidade, disse assim: você tem ensinado o teu povo sobre dízimos e ofertas? Porque Deus quer mudar muitas coisas. Aí ele disse assim: pastor, a gente não fala muito sobre isso, porque o entorno aqui é muito pobre. Aí o pastor maduro disse para ele: justamente por isso, você precisa ensinar o seu povo, porque Deus quer prosperar o seu povo. Porque se essa igreja está aqui, a prosperidade de Deus chegou nesse lugar. E se você ensinar a palavra, por isso que nós temos aqui o curso Crown. Você pode aprender de altar, mas irmãos, nós temos cursos a respeito disso. E quando um homem de Deus, uma família inteira entendem sobre dízimos e ofertas, irmãos, eu louvo a Deus pelos meus filhos, Felipe, a Rafaela, o Isaac ainda não trabalha efetivamente, mas eles nunca tiveram problema de entregar o dízimo e oferta, porque eles viram isso em casa, e eles sabem que muita coisa foi mudada pela fidelidade de Deus que os pais deles tiveram. Então, se eu sou fiel, o meu entorno muda. Quando essa igreja veio para cá em 2014, não tinha asfalto, não tinha iluminação. O que a gente declarou? Que essa igreja seja luz nesse lugar, e que muita coisa seja transformada, não só nas famílias que vão entrar aqui, mas no entorno. Irmãos, muita coisa já mudou. Agora passa ônibus, não passava ônibus, os irmãos andavam, tinha gente que ficava com o chinelo preso na lama,
um sapato preso na lama, ia embora. Não passava carro, quando chovia, misericórdia, sangue de Jesus. Pegar o ônibus longe, passa ônibus na porta da igreja, está asfaltado, está iluminado. Muita coisa mudou, sabe por quê? Porque a igreja chegou, e quando a igreja chega, chega a prosperidade de Deus também, o entorno é transformado. Aleluia. 1 Crônicas 29:3 diz assim: e ainda, olha o que Davi vai falar: porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e prata particulares que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Fora o que eu preparei para o santuário que é meu, eu estou do meu ouro e da minha prata particular entregando ao Senhor. Isso fala de reverência, irmãos. Isso fala de compromisso. Hoje pela manhã nós tivemos aqui muitas pessoas, porque nós estamos apresentando os novos membros sempre nos cultos de ceia pela manhã, à noite não, para que o café da manhã aconteça. Então tem um café da manhã que antecede a apresentação dos novos membros. E eu dizia para eles: a partir de hoje, vocês têm responsabilidade com o corpo de Cristo que está aqui. A partir de hoje, vocês têm responsabilidade sobre tudo que Deus está fazendo aqui, porque nós estamos juntos, nós fazemos parte do corpo de Cristo que está reunido aqui. E tem gente que perde essa noção. Tem gente que vem buscar para si, de forma individual, e não entendeu nada. Que se você não ora pelos outros, você não pode orar por você. Se você não intercede por alguém, você não pode pedir para você. Por isso que a oração mais poderosa que existe na Bíblia é a oração intercessória. Porque é Deus falando: se esqueça dos seus problemas, tem gente do teu lado precisando da tua oração. E aí quando você ora, Deus alcança a sua situação. Uau, isso é lindo, irmãos. Isso é poderoso. Agora olha só, eu e você precisamos ter desejo de estar na casa do Senhor. Querido, eu nem sempre fui pastor, mas eu me lembro que no início da minha conversão, eu saía, eu trabalhava na Moca, eu pegava 2 ônibus para chegar na igreja. Eu trabalhava meio período, e aí eu ia direto para a igreja, para o culto às quartas, às tardes de quarta-feira, aonde tinha 7, 8 tiazinhas, as senhorzinhas assim, e a gente fazia o louvor. Irmãos, como Deus falava naqueles cultos, as tardes da bênção. Acho que está na hora da gente voltar com as tardes da bênção, hein? Ó, veio aqui agora, hein? Aleluia! Ninguém pedia, não estava na escala, irmão. Tem gente que hoje está escalado e fala assim: não me tira dessa escala porque eu tenho compromisso. Hoje é noite de alinhamento. Não precisa de escala. Eu amo Jesus, eu sei o que Ele fez, eu sei de onde Ele me tirou. Eu quero estar na casa dEle, eu quero me envolver. Pastor, o que eu preciso fazer? Pastor, irmãos, a gente começou a quebrar uma laje lá na comunidade cristã Rocha Eterna, lá no Carrão, perto da Vila Matilde. Não pagava não, terceirizado. Ia fazer recepção, não pagava não. Juntava, fazia o catado lá com todo mundo, comprava o pão com mortadela. Você nunca vai conseguir comer um pão com mortadela tão delicioso como o pão com mortadela quando está tendo obra na igreja, irmão. Deus coloca um tempero, eu sei, é um mistério de Jesus. O café fica maravilhoso, o pão com mortadela, e nem é a Cerati, tá? É aquela mortadela grossa, a mais barata para todo mundo comer. Aleluia. Fica o negócio do céu. Vai ter pão com mortadela no céu, Jesus. Ah, que saudade. Macarrão com salsicha. Sempre tem uma irmã. Aí passava alguém que sabia que estava tendo obra na igreja. Ó, tem uns quilos de macarrão, tem uns negócios de macarrão aí. E virava uma negoceira toda lá, e todo fazia uma mistura santa lá. Ou você nunca comeu um macarrão tão maravilhoso como aquele. Pessoas envolvidas. Não precisava de escala. Irmãos, a gente ia ensaiar para o ministério de adoração. Tinha uma fita. A fita, como é que chamava a fitinha? Fita cassete.
que a gente voltava com a caneta Bic aqui, ó. Aí, esse é meu solo, peraí. E colocava lá para ouvir. Hoje tem tudo. Você sabia que hoje o Ministério de Adoração tem um aplicativo só para eles, que mostra quem está escalado, o tom da música, quais as canções. Que bênção! Mas nada disso pode tirar de nós aquele desejo. Você sabe o que eu estou falando? Aquela fome, aquele desejo de estar atuante, participante, envolvido. Aleluia! Ah, meu irmão, a obra de Deus é feita assim. E às vezes a gente está mal acostumado, sabe? Às vezes a gente está mal acostumado, e às vezes vem palavras como essa para alinhar o nosso coração. Para onde a gente pensa que vai vivendo do jeito que nós estamos vivendo? Estamos na igreja, somos corpo de Cristo, mas cadê aquele anseio? Às vezes é o som do meu coração. Cadê aquele anseio que ninguém precisava pedir para você, Fred, e você ia e fazia? Cadê aquele anseio, aquela fome? Aonde está? Eu continuo mesmo. Em mim não há sombra de variação, eu continuo mesmo. O que mudou em você? Ô Eutico, o que mudou em você para você sentar na janela ao invés de sentar na cadeira? Crentes que sentam na janela são crentes que estão fora da posição. Certamente esse rapaz de Atos 20 chegou atrasado no culto. Por isso ele não sentou no lugar apropriado. Não tinha mais lugar, porque tinha gente com fome antes dele. E ele vai sentar na janela. Fala para quem está do seu lado: sai da janela. A janela não é o teu lugar. Janela não é lugar de gente posicionada. Janela não é lugar de gente que vai receber o que Deus está liberando. Não, não é na janela, o seu lugar é outro. Aleluia. Salmo 84:10 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar às portas da casa do meu Deus e permanecer nas tendas, do que permanecer nas tendas da perversidade. Meu lugar é aqui, aos seus pés. Quem souber, cante comigo. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Rei meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 outros, meu Deus. A casa de Deus é refúgio em tempos difíceis. A casa de Deus é refúgio em tempos difíceis. Certa vez, irmãos, o rei Ezequias, um rei que temia a Deus, um rei que servia ao Senhor, ele está sendo afrontado por um imperador chamado Rabsaque. E esse imperador perseguindo e afrontando o rei Ezequias. O Ezequias não levantou um grande exército para ir contra o rei, o imperador. Não, sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele entra na casa do Senhor, ele se veste de pano de saco, ele começa a orar e adorar ao Senhor. Quando você está sendo afrontado, não responda à afronta antes de estar na presença de Deus, porque as suas primeiras escolhas falam muito da intenção do teu coração. Peraí, antes de tomar essa decisão, eu vou para a presença de Deus. Antes de aceitar essa afronta, antes de entrar nessa guerra, eu vou para a presença de Deus, eu vou me humilhar. O que é isso, irmãos? Isso é dependência, isso é humildade, isso é necessidade de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que porque Ezequias entrou na presença do Senhor antes de responder à afronta, Deus mandou um anjo.
Um anjo. E esse anjo matou 185 mil homens do exército inimigo. Você não precisa de muita gente do teu lado. Você só precisa entrar na presença de Deus. E basta Ele enviar um anjo para que os inimigos caiam. E aí é por isso que Ezequias vai escutar do Senhor: essa peleja não é tua, essa peleja é minha, porque você entregou essa guerra nas minhas mãos. Tem gente aqui, levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem pessoas aqui que precisam entrar na casa do Senhor como hoje, e entregarem as afrontas do inimigo diante do altar de Deus, porque pode ser que tenha algumas guerras que você achava que precisa estar em campo de batalha. Deus vai pelejar as suas pelejas se você entregar os seus inimigos nas mãos do Senhor. Oh glória! Por causa disso, 185 mil homens foram mortos. Um anjo foi suficiente, irmão. Acabou com tudo. E a gente acha que precisa de muita gente do nosso lado para nós vencermos as nossas batalhas. Geralmente não é assim com homens e mulheres de Deus. As grandes vitórias, parece que estávamos sozinhos, mas estávamos muito bem acompanhados pela presença de Deus do nosso lado. Repita comigo: a minha primeira escolha vai dizer muito sobre a intenção do meu coração. Quais têm sido as suas primeiras escolhas? Tem gente, como eu disse, que vem para um culto de domingo na Rocha Church, Bertioga, porque não tem shopping na cidade. Porque se tivesse shopping, talvez muitos de nós, 1h10, 8h30 da noite, não estaríamos no culto. Teríamos escolhido um outro ambiente. A sua primeira escolha diz muito sobre a intenção do teu coração. Às vezes Deus tem que deixar Zacarias mudo para gerar a voz que clama no deserto. Zacarias é pai de João Batista, mas Zacarias precisou ficar mudo para gerar a voz que clama no deserto. Tem muitos de nós que precisamos nos calar, ouvir mais, para Deus poder agir. Irmãos, você sabia que tem pessoas que estão vivendo uma situação e Deus está olhando, está dizendo: deixa comigo, eu estou encaminhando. Parece que está ficando mais difícil, mais duro, mas olha aqui, ó, aqui na frente já vai estar resolvido. Está chegando a hora da resolução. Aí eu vou e abro a minha boca, e volta a estaca zero. Estava perto de ser resolvido. Fecha a sua boca. Você pode falar isso para alguém do teu lado? Fecha a sua boca, meu irmão. Deixa Deus agir. Quando você fecha a boca, você gera uma voz. E não é a tua voz, é a voz do Senhor. Ah, meu Deus do céu, será que tem alguém comigo aqui? Quando você fecha a sua boca e clama ao Senhor, você gera uma voz. E não é a sua voz, é a voz de Deus que coloca tudo em ordem. Oh glória! Repita comigo: o propósito é a fonte da disciplina pessoal. Quem não tem um propósito não será disciplinado, porque não tem a ver com uma agenda, tem a ver com uma missão. Nós temos as nossas programações, nós colocamos nas nossas agendas as nossas próximas programações, mas aí acontece alguma coisa na nossa vida e a agenda vai para o brejo, mas a missão nunca vai para o brejo. A missão continua. Então olha para mim, Canela, homem de Deus. A sua vida não é mais sobre uma agenda. Pega essa palavra, Jordã. A sua vida não é mais sobre uma agenda. A sua vida é sobre uma missão. Não se trata de missão. Então entenda a sua missão. Qual é a sua missão, meu irmão? Porque a sua missão ninguém para. Ninguém tem poder para parar a sua missão. A nossa agenda pode mudar, com problemas, com situações que nós podemos passar, mas a missão não muda, e ninguém pode parar a sua missão.
Não é um tendão rompido que para a nossa missão. Não é a falta de um carro, de um veículo que para a sua missão. Não é porque o dinheiro não caiu e você não conseguiu pagar o boleto que para a sua missão. A missão continua de pé. Deus vai te usar. Paulo está nesse culto aqui em Atos 20. E ele está pregando, irmãos. Ele vai partir o pão. É culto de ceia. A igreja está cheia. E tem um rapaz que chega atrasado, senta na janela. E sabe o que acontece? Ele não dormiu na pregação do pastor Fred. Ele não dormiu na pregação do pastor Luiz, da pastora TT. Ele dormiu na pregação do apóstolo Paulo. Então isso diz muito sobre ele, não sobre o pregador. Ele está fora de posição. O fato dele sentar na janela diz que ele anda distraído. O fato dele sentar na janela diz que ele chega atrasado nos seus compromissos. O fato dele sentar na janela diz que ele está dando importância para algumas coisas que não são prioridades para Deus. Aquilo é só um reflexo de quem ele tem sido. Pessoas que estão fora de posição, irmãos, estão vivendo ao Deus dará. Chega atrasado, fala e não cumpre, compra e não paga. Assim estava Eutico. Não é por acaso que ele sentou na janela. E a Bíblia vai dizer que Paulo está pregando e ele prolonga o discurso. Só que diz o seguinte, irmãos. Diz o seguinte, que as luzes estavam todas acesas. O cenáculo estava bem iluminado. Deus não erra, quem erra somos nós. Fala comigo, Deus não erra, quem erra somos nós. Paulo prolonga o discurso. Só pessoas maduras permanecem quando o discurso é prolongado. Só pessoas maduras, Paula, permanecem quando a luta se prolonga, quando a adversidade se prolonga. Talvez tem coisas e ciclos que estão se prolongando na sua vida, e você está pensando largar, soltar, mudar, mexer, e Deus está dizendo: permaneça. Permaneça, ainda que algumas coisas se prolonguem, não solte. Ainda que algumas coisas se prolonguem, não desista. Ainda que algumas coisas se prolonguem, não perca a sua fé, continue firme na palavra. Quem está me entendendo, diga aleluia. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam. Então nós começamos a perceber que em Deus não há erro, não há desculpas. Não culpe Deus por nada. Olha para mim, meu irmão, pare de culpar a Deus. Pare de culpar pessoas. Pare de terceirizar o que é erro teu. Quando a Bíblia diz que estava tudo iluminado, é para Eutico não dizer: eu dormi porque estava aquela luz tão assim, apagadinha, o lugar estava tão gostosinho. Não, o lugar não é gostoso, é inapropriado. Tem luz no cenáculo suficiente. Não tem desculpa para dormir. Você não tem desculpa para colocar a culpa em alguém. Em Deus não há erro. O ambiente estava preparado, o ambiente estava pronto. Mas tem pessoas que não aproveitam, ainda que o ambiente esteja preparado. Tem pessoas que estão tão fora de posição como Eutico, irmãos, que pode estar tudo preparado, ele não vai desfrutar. Tudo está pronto para aquilo acontecer, ele não consegue absorver completamente. Em nome de Jesus, toda distração, toda perturbação de alma, todo medo na mente, no seu coração, que tem te distraído do foco que Deus tem para você, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Eutico está lá sentado na janela, fora de posição. Sabe por que essa palavra está vindo, Ricardo, para nós? Porque nós precisamos nos posicionar hoje, irmãos. Porque tem gente distraída, desfocada, vivendo a vida do jeito que quer. E aí, antes da queda e da ruína, Deus desperta, Deus fala, Deus alerta. Toma cuidado com a sua vida, toma cuidado onde você está se metendo.
está dormindo na janela. Já falei para você sair desse grupo de WhatsApp. Já falei para você não andar mais com esse tipo de gente. Já não falei para você, desperta antes da queda. Desperta, é a misericórdia de Deus que vem antes da queda. Vem o despertamento de um Deus que nos ama. Ele, tomado de um sono, durante o discurso, ele é roubado. Quantas vezes, irmãos, nós achamos desculpas por não estarmos bem. Ah, pastor, sabe por que eu não estou bem? Porque aquele irmão lá fez algo comigo. Sabe por que eu não estou bem? Porque eu fui mandado embora semana passada. Sabe por que eu não estou bem? Irmãos, a gente dá desculpa para não estarmos bem. Chega disso. Sabe por que eu não vim na igreja, pastor? Porque eu não estava legal. Meu Deus, tem que ser o contrário. Não está bem, corre para a presença. Não está bem, não senta na janela, seja o primeiro a chegar. Ah, irmão, a coisa está feia na tua casa, seja o primeiro a chegar na igreja, para você orar pela sua família. A oração desse casal de pastores na sexta-feira fez o resultado do filho estar aqui numa igreja que não tem nada a ver com eles, se reconciliando. Meu Deus do céu, a tua oração na presença de Deus vai fazer a diferença onde você menos espera. Pega essa palavra em nome de Jesus. Foi dito quinta-feira pelo pastor Júnior. A Bíblia diz em Apocalipse que o pé do Senhor é como latão reluzente, é como bronze. Então quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, nós nos vemos, nós nos enxergamos. Você só se enxerga, só vê o que realmente está acontecendo quando você se prostra aos pés do Senhor. E tem coisas querendo tirar você da presença de Deus. Não, vai para cima, mergulhe ainda mais fundo. Quando existem coisas que você já não tem possibilidade de resolver com a sua mão, com o seu braço, com o seu jeito, com a tua expertise, corre para os braços do Senhor. Quem está me entendendo? Aproveite cada segundo na presença do Senhor. Tinha gente ali, irmãos, atento. Nesse culto que Eutico cai e morre, tinha gente ali recebendo tudo que Paulo estava pregando. Nesse culto que Eutico dorme, tinha gente despertada pelo Espírito Santo. Você sabia, eu vou contar uma coisa para você. A gente que prega, você sabia que às vezes a gente vê alguns irmãos dormindo? E olha que a gente grita, hein? E olha que a gente fala para o teu irmão. Tem gente que não gosta, mas a estratégia do pregador. Aí o irmão desavisado que estava dormindo, ele faz assim, oh. E você sabia, irmão, que tem gente que dorme, e dorme gostosinho assim, ó, no ombro da namorada, do namorado assim. Essa posição diz que ele quer tanto o que Deus está liberando. Essa posição diz muito. Ele tem muita fome de Deus. Ela tem muita fome. Ela queria muito estar aqui. Diz muito. A gente está aqui pregando, às vezes a gente olha na fisionomia de alguns. Você vê a fome, irmão. O desejo de acertar, o desejo de queimar para Jesus, o desejo de fazer a coisa certa, o desejo de viver as promessas. Tem gente que não dorme. Enquanto alguns estão dormindo, tem alguns que estão atentos, dizendo, eu quero, Senhor. Ele não quer, mas eu quero. Ele dorme e cai do terceiro andar. Existem pessoas que, como Eutico, que estão exatamente como Eutico. Cuidado, irmão. Depois da distração, da falta de posicionamento, vem o sono, e depois do sono vem a queda. Vem a queda. Desperte antes da queda. Fala para quem está do seu lado, desperte antes da queda. Fala como um profeta, desperte antes da queda. Se posicione antes da queda, se reposicione.
Desperta, tem uma palavra que está te despertando. Tem um Paulo aqui dizendo: ei, para de dormir na janela, vem para a posição, para de dormir na janela, senta no lugar apropriado. Deus tem um lugar apropriado para você. Deus tem um lugar apropriado para todos nós. Aleluia. Quando ele cai, a Bíblia diz que ele morreu. Agora um milagre precisa acontecer. Ele morre. Paulo estava pregando quando o acidente acontece. Calmamente Paulo desce, abraça o menino, e ele vai dizer algo: não vos perturbe. Tem alguém no meio do caos que precisa estar com seu coração em Deus para dizer: não vos perturbe. Estou sentindo Jesus nessa casa, aleluia. Meu Deus, morreu. Tem alguém que precisa ter calma no meio do caos, e só alguém cheio do Espírito Santo vai ter calma para dizer: não vos perturbe. A Bíblia diz que Paulo fez uma oração forte e declarou: em nome de Jesus, ressuscita, em nome de Jesus, seja curado. Não, ele só abraçou. Levantou, e sabe o que ele foi fazer? Voltou a pregar. Só que agora ele não vai pregar até meia-noite, ele vai pregar até o amanhecer. Porque aquilo que quis te parar vai fazer você chegar mais longe. Não, você precisa pegar o que eu falei aqui. Levanta a tua mão, deixa eu liberar essa palavra. Aquilo que quis te paralisar vai fazer você chegar mais longe. Tem situações que disseram: morreu, acabou, caiu, não tem mais jeito. Mas isso vai ser superado, e você vai além do que você iria se isso não tivesse acontecido. Meu Deus! Agora eu não vou pregar só até meia-noite, agora eu vou pregar até o amanhecer. Nada pode parar a missão. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui, eu digo isso pelo Espírito Santo, talvez olharam para você como um dia olharam para mim na minha queda e disseram: morreu, acabou. Mas aquela queda, aquilo que aconteceu, que veio para paralisar, só fez a gente ir ainda mais longe, viver ainda mais promessas. O que veio para te parar vai te levar mais longe. Eu quero que você pegue na mão de quem está do teu lado direito ou do teu lado esquerdo, e você vai ser usado por Deus para declarar, apertando a mão desse canela do teu lado aí, dizendo: aquilo que veio para te parar vai te levar mais longe. Confie em Deus, se apegue em Deus, porque aquilo que veio para te parar vai fazer você chegar mais longe. Ou será que tem alguém que acredita nisso aqui? Eu creio. Pega essa palavra para mim. Sabe o que Paulo vai fazer? Paulo sobe e continua pregando, e aí ele vai ministrar a ceia. Porque nada tem o poder de parar o partir do pão. Aconteça o que acontecer, nada para o partir do pão. Entendeu isso, irmão? Talvez tem gente aqui que está se achando indigno de participar dessa mesa, mas eu quero te dizer: se houver arrependimento genuíno no teu coração, e ninguém pode te julgar, é você e Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23: examine-se o homem a si mesmo, e depois a si mesmo ninguém pode te examinar. É só você e Deus, ninguém pode te julgar. Então, se tinha alguém aqui se sentindo indigno, mas se há um arrependimento no teu coração, depois da palavra que você ouviu aqui, você vai participar do partir do pão, porque nada e ninguém tem poder de te tirar do partir do pão. Nada para o partir do pão, irmãos. Quantas vezes o diabo tentou nos tirar do partir do pão?
Aquele menino que veio aqui hoje pela manhã na frente, se reconciliando com Jesus, foi um presente de Deus para mim. Porque depois eu ouvindo ele, eu entendia a angústia da alma dele. Ele dizia: pastor, sabe o que fazia eu mais sofrer? É porque eu queria sentir de novo a presença e eu não conseguia. Aquilo me perturbava. Eu não me achava digno. Eu achei que nunca mais eu ia viver o que eu vivi no passado. Eu nunca mais ia conseguir sentir a presença dele. E aquilo me perturbava, e o diabo se aproveitava daqueles momentos. Mas hoje tudo isso acabou. Eu quero dizer para você: tentaram te parar. Eu quero dizer para você: talvez você caiu, mas a misericórdia do Senhor te ressuscitou. E eu quero declarar o que eu vivi. O que tentou me parar fez eu chegar mais longe. O que tentou te parar vai fazer você chegar mais longe. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, rapidamente o louvor suba aqui, já começa rompendo no refrão. Levantaram vivo o jovem, e todos ficaram consolados. Isso é lindo, irmão, porque nada parou o culto, nada parou, pastor Adrianinha, o partir do pão. E quando pessoas permanecem, mesmo quando algo se prolonga, todos são consolados. Olha para mim, Canela. Quando você permanece, ainda que a dor, que o luto, que a situação, que a escassez se prolongue, muita gente ao seu redor será consolada pelo seu posicionamento, pela sua firmeza. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado. Nós vamos adorar o Senhor. Comece a orar aí agora no teu lugar. Comece a falar com o Espírito Santo aí no seu lugar. Se você estava na janela, Deus te tirou da janela hoje. É você que tem que descer. É você que tem que ir para o lugar apropriado de adoração. Aleluia, vamos. Aleluia.